Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Combination. Hoje, especial Porsche, vamos falar sobre a 911 Turbo, também conhecida como 930. O 930 ou 911 Turbo foi o primeiro carro super esportivo da Porsche feito para a rua. Mas para saber de toda a história dele, o Thomas está aqui comigo e vai contar um pouco mais. Ele que tem a experiência do 930 em pilotar, e eu acho que ele que representa toda a linha, a dinastia do 930 para mim. Não sei se para ti também, né, Thomas? Opa! Mas a história dele é muito interessante, né, cara? Bom, agradeço a oportunidade de poder estar aqui, compartilhar um pouquinho de uma coisa que é uma paixão, que ela é uma coisa relacionada, não à parte racional, mas é totalmente irracional, a dedicação, o cuidado, o carinho e a maneira que a gente gosta desses pequenos pedaços da história. É muito gostoso quando a gente pode compartilhar e conversar, porque a obrigação de qualquer antiguista, qualquer pessoa que está ligado a qualquer coisa histórica, é receber aquele objeto, cuidar um pouquinho e passar adiante. A gente tem essa responsabilidade de cuidar de um pedacinho da história para deixar para a posteridade. Contextualizar esse carro é a coisa mais interessante que existe para que a gente possa ter uma ideia da importância deste modelo para a história da fábrica Porsche. Nós estamos em meados dos anos 70. Acabaram aqueles sonhos dos anos 60, época do individualismo, o mundo está realmente olhando um pouco diferente para tudo. A Intel lançou, o seu primeiro microprocessador, grande importância para a nossa história. Nós temos épocas de ditadura em vários países da Europa, da América Latina, várias colônias portuguesas deixaram de fazer parte das suas origens. Nessa época a família Porsche estava também em grandes problemas e grandes divisões e tiveram que fazer algumas modificações no border, e o border realmente passou a ser mais profissionalizado. Pitt, naquela época, foi então passado para a Audi, e a Audi começou a ter um programa um pouco próprio em cima do Audi 80 e desenvolveu um carro que deveria ter sido o carro para trocar o 911. Nessa mesma época, estava se dando muito bem nas competições. O 917/10 e depois 917/30, com seu grande turbo, ele ganhava praticamente todas as provas, e eles entendiam que eles deveriam também ter outros tipos de carro. Eles precisavam homologar um carro de rua para poder lançar um outro carro para outras possibilidades de utilização em pista. Em teoria eles teriam que fazer 400 carros, e na ocasião o que eles fizeram? Ferry chamou de volta para seu board, parte técnica, o Furman, o Ernest Furman, que já tinha feito o motor do Carrera no passado, e eles pegaram o motor do RS Carrera 74, misturaram com a parte do turbo de tecnologia que eles dominavam no 917 e 30, e nasceu o projeto, o P30, que seria o motor que equipava esse carro. Esse carro, quando ia ser lançado, ele começou em 72 o projeto, 73 algumas apresentações em alguns salões, 74 aquela apresentação oficial e a produção em 75. Em 75 mudaram as regras e você não precisava mais ter um carro que fosse de rua para você poder homologar para a pista. O projeto ficou tão bom, estava tão equilibrado, que a Porsche resolveu então colocar o seu primeiro super esportivo de rua. Tricks. So I ignored my good intention. Called that number anyway. The doctor on the line said she'd get me in that day.
carroceria G, ela deveria ser a última carroceria fabricada pela fábrica Porsche para o modelo 911. Era um projeto que ele já estava um pouco antigo no entendimento de muitos. Ele era um projeto que teria alguns detalhes a serem modificados, por isso que eles estavam desenvolvendo o 924, eles estavam no 944, para ser um carro um pouco mais equilibrado, um carro que tivesse um pouco mais de modernidade e fosse mais do gosto do padrão americano. Max, na década de 60, 50, ele já tinha feito algumas importações para os Estados Unidos, dos 356, e o público gostou do carro, mas eles eram um carro um pouco pequeno para o padrão do americano, e eles tinham uma necessidade de modificar esse padrão. O 911 atendeu bem, ele era um carro que tinha uma ergonomia um pouco melhor para pessoas um pouco mais robustas, vamos dizer assim. Porém, ele era um carro que ele tinha uma certa dirigibilidade peculiar e própria. Ele é um carro que ele tem uma frente muito leve, ele tem uma traseira um pouco mais pesada. Então, para você poder dirigir esse carro de uma forma correta, você precisa estar sempre acelerando esse carro. E para que você pudesse explicar que você faz curva acelerando, para quem estava acostumado a trabalhar em carros de versão automática em linha reta, nem sempre era uma coisa muito fácil. O 930 Turbo, muita gente fala desse turbo lag dos primeiros, né? Que tu acelerava, a turbina enchia e despejava aquela potência. Então, muitas pessoas que não tinham habilidade em lidar com um carro desse acabavam se acidentando, e até por isso que ele tem uma grande fama do Widowmaker. Vamos que explicar isso aí certinho. Fazedores de viúva. Para todo petrolhead apaixonado, a diversão desse carro começa em 3.200 giros. 3.200 giros você começa a ver o ponteirinho mexer e ele tem um certo ponto em que ele faz uma neutralização. Isso era uma questão própria, na ocasião, para que esse turbo pudesse ser ligado, esse turbo pudesse ser acionado. Como ele depende de saída de gases, você tem que ter uma certa pressão e o grande problema era você equalizar essa saída de pressão. Eles conseguiram chegar até um certo ponto, porém ele despencava quase um bar de uma vez só. Então você tinha os 3 segundos para desistir, no 4º segundo você tomava o coice. Isso realmente fez com que muitas pessoas não entendessem como dirigir esse carro na época. Pense que você, anos 80, é um daqueles lobos de Wall Street, ganha um monte de dinheiro e nem sempre em condições adequadas de volante você saía com o seu Porsche Turbo, que era o carro da moda na época. Dava uma pequena acelerada, acabava encontrando uma curva meio diferente na subida de alguma montanha da Califórnia e virava história de jornal. Então essa foi a fama que o carro ficou, porém hoje a diversão que a gente tem no carro é exatamente poder dominar o turbo lag. Vamos mandar o 930. Vamos lá, bem-vindo a bordo. E o divertido desse carro é fazer isso. Essa é a famosa sensação que você só vai ter dentro do 930 original. Baixar o pé, aguardar a emoção e logo depois disso ser totalmente jogado contra o banco enquanto a rotação levanta. Essa paixão, ela começou de criança? O Porsche sempre esteve presente na tua vida? Como que foi tu realizar um sonho desse? Bom, claro que é genético, né? Isso não tem como não ser genético. Meu pai sempre foi ligado à indústria automobilística, ele veio para o Brasil exatamente para trabalhar na indústria automobilística. E desde criança a gente teve um envolvimento relativamente grande com isso e nunca teve a possibilidade, né? Quando eu estava estudando para a faculdade, eu tinha 2 pôsteres em cima da minha escrivaninha e um deles era de um Porsche decolando no deserto, um Porsche Turbo. E aquilo era assim tipo um estímulo, né, para poder estudar 14, 16 horas por dia. Deu certo até que eu consegui passar ali
na faculdade, consegui fazer. Começamos aí, eu e a minha esposa, a vida com um fogão só, né? E depois de uns 15 anos de casado, eu virei assim para ela: posso tentar fazer aquele pôster virar verdade, né? Ah, pode ser, né? Vamos lá. E aí a gente foi atrás da possibilidade de conseguir um carro, conseguimos fazer uma negociação em cima desse carro. Ele tinha várias coisas ainda para serem feitas, terminadas, né? Nenhum carro você acaba comprando inteiro, né? Você sempre dedica muito tempo e amor para poder deixar ele do jeito que você gostaria, e você nunca deixa ele do jeito que você gostaria, né? Você não termina nunca, o que é uma coisa ótima, mas sempre você pode estar tentando chegar àquele pontinho que é o pontinho que você queria que ele estivesse. São todos carros utilizáveis, são todos carros que são rodados pelo menos a cada 10 ou 15 dias, nenhum carro fica parado, em cada carro tem uma caderneta, faço as anotações de quilometragem, faço as anotações de pequenos sinistros que estão sendo necessários, conto com o apoio de um pessoal sensacional realmente para poder fazer a manutenção, inclusive eles cederam esse espaço para nós hoje, agradecer, né, esse aspecto. E depois você mostra o famoso posterzinho, né, que eu fiz uma reprodução dele, ele não existe mais, e pude até colocar um brasãozinho de um Porsche antigo de restauração que sobrou, para que eu sempre me lembre que a gente tem que ter muito orgulho das origens que a gente vem e do que a gente quer. Se a gente realmente gosta, deseja, planeja, dá certo, não tem como não dar certo. Muitas vezes a gente olha um Porsche e imagina um negócio lá longe, né? Mas é legal a ideologia da marca. A ideologia da marca, ela se funde muito com o Volkswagen, e eu acho que é a própria ideologia alemã, né? Como o próprio Thomas falou, a Porsche não desperdiça nada, então tudo é aproveitado. Então acho que essa é um pouco dessa ideologia alemã, que ela é toda transpassada nos carros, e é uma história realmente muito interessante. Com certeza esse 930 aqui, ele é um ícone da indústria mundial automobilística, e hoje para nós é muito gratificante estar de frente com a máquina dessa, né, trazendo também essa história para vocês aqui. O sonzinho próprio do popcorn, que a gente sabe que existe vida naquele tórax. É inconfundível esse ronquinho, né, cara? No prédio eu tenho às vezes um pouco de problema quando eu ligo o carro, conforme o dia e a frequência que a gente dá, disparam alguns alarmes, então tem alguns vizinhos que sabem que eu liguei o carro e, enfim, já virou um elemento que faz parte da história do local. Então eu sempre venho olhando, né, trabalhando aqui a parte do óleo, da pressão, embreagem, tem que ter um pouquinho de paciência na soltura. É uma grande evolução dentro da Porsche, né, cara? E esse carro aqui, com certeza, ele quebrou paradigmas, e é o que a gente vai conhecer aqui. A história desse carro, ele começa aqui, com esse carro aqui, a base do Série G. Esse é um carro que eu gosto muito, ele é um 911 SC, ele é o carro, digamos assim, mais simples do final da geração dessa série G. Ele é um modelo bastante próprio, bastante peculiar, ele tem a traseira mais estreita. Quando se fez a busca ativa deste carro, era exatamente isso que eu estava procurando. Um carro que ele não tivesse nenhum tipo de possibilidade de você perder, a verdadeira maneira Porsche de você dirigir. Esse motor que está neste carro no 1981 é o mesmo motor original que estava nos primeiros Porsches Turbo. Então Porsche não joga nada fora, Porsche aproveita a coisa. Então, como eles tinham muito desses motores e tinham feito um upgrade no motor do turbo, esses motores foram para a série comum. Então hoje
eu tenho dois carros que teriam a mesma base, só que esse não tem o turbo, ele não tem a parte toda de intercooler, turbo que aquele outro tem. Isso torna esse motor tão forte quase quanto, mais leve, mais divertido até de você fazer a própria utilização dele no dia a dia, e torna um carro que ele pode ser utilizado de formas bastante habituais. Eu faço pista com ele, utilizo ele no dia a dia, fazemos viagens, fazemos ralis de regularidade de carros clássicos. Enfim, esse é o carro que realmente dá para a gente se divertir e ter. Na base dele foram feitos alguns ajustes de suspensão, de freio, de carroceria, para que você trouxesse este modelo para este modelo. Uma captação diferente de um spoiler aqui embaixo, para manter a frente um pouco mais baixa, rodas um pouco mais largas, mais resistentes, aerofólio traseiro, que ele permitia que você tivesse uma coisa chamada pressão para baixo, que ele mantivesse, à medida que você aumenta a sua velocidade, o carro sendo empurrado para baixo. As primeiras elas eram bastante retas, e depois, na segunda versão, que o motor passou de 3.0 para 3.3, ele ganhou esse reforço maior, que você pode utilizar como uma excelente churrasqueira. Aqui cabe, exceto costela, que demora muito, várias coisas boas, e também tem um sensacional efeito para empurrar a traseira do carro para baixo e todo o sistema ser mantido um pouco melhor para o chão. O sistema de escapamento ele foi modificado, as rodas traseiras um pouco mais largas, a caixa de câmbio era uma caixa de câmbio mais forte, primeiro a de 4 marchas, depois por uma questão de conforto, na última geração ela passou para 5 marchas, e em resumo são carros praticamente iguais. Esse é o coração da fera, esse é o monstro que foi então desenvolvido. Quando eu comprei esse carro ele já estava com este intercooler desta forma. Esse é um upgrade que se fazia para melhoria? Esse eu acredito que é um upgrade um pouco mais moderno. Ele já veio com o carro, tal qual a forma dos escapamentos. Como estava tão bom e funcional, e este realmente ele não traz muita manutenção, eu decidi manter. Ele perdeu um pouco de pontos para a placa preta, é claro, mas como o meu objetivo é usar os carros, realmente foi decidido deixar. Essa caixa torácica que vai ao coração, ela, naquele episódio do 912, vocês lembram, ele é um motor de 4 cilindros muito parecido com o motor do Fusca. Isso. Então é nesse mesmo espaço que é colocado esse. Quando inclusive o Ricardo tem que fazer manutenção, é mais fácil você baixar o motor e trabalhar com ele na bancada. Dificilmente você consegue ter, além da indicação de vareta de óleo, acesso a muita coisa aqui por cima. Esses carros eles vinham primeiro com motor de 287 HP, que era um 3.0, derivado ali do Carrera RS, e depois em comecinho aí da época dos 80 ele foi dado uma subida para um motor 3.3 de 300 HP. E esse motor teve uma grande problemática no mercado norte-americano em virtude da emissão de gases. Que é o motor que é esse ele motor está usando aqui, né? Esse motor aqui, que ele teve que ser readaptado para o finalzinho da produção, de 86 em diante. Esse carro é um carro 82, então ele é um carro que, se ele fosse ir para os Estados Unidos, ele teria que ir como grey market, não como importação oficial. A gente fala muito aqui sobre o lado legal do carro. O carro ele te traz algum problema assim que tu tem que lidar, que tu não gostaria, a Porsche? É anatômico. Eu só posso usar um de cada vez. Mas desses três aqui, qual que é o teu preferido? Tendo o 930, existe a expectativa e existe a realidade.
você acaba percebendo que você tem um carro que com o tempo ficou com um valor agregado bastante significativo, e ele é um carro que também não é tão fácil de ser dirigido no dia a dia. Então aquele vermelhinho ali do fundo, aquele é o Horse Concurso. Usa para tudo, serve para tudo. Cara, eu acho que nós já rodamos pelo menos uns 8 ou 9 estados do Brasil em competições, em passeios. O motor dele é a prova de bala, imagina, é um motor de turbo que foi passado para esse carro. Então, ele aqui atrás que não me escute, mas aquele do fundinho vai até o fim. Aproveitando que a gente está falando de Porsche, eu quero fazer um convite especial porque sábado agora, dia 3 de junho, acontece no Museu do Automóvel de Curitiba os 75 anos da Porsche, 75 anos de uma lenda, né? Então a partir das 10 da manhã até as 4 horas da tarde se reúnem os porchistas, né? Vai ser um dia aí que a gente vai passar especialmente junto com esses ícones da indústria automobilística mundial nesse sábado, dia 3 de junho, em Curitiba, no Museu do Automóvel de Curitiba, que fica no bairro Mercedes. Estaremos lá comandando a trilha sonora e vai ser um prazer receber todo mundo que acompanha a gente aqui no canal. Para falar de turbo também, o Thomas acabou trazendo o 944 Turbo. Onde é que a história dos dois se conectam, Thomas? Elas se conectam no desenrolar dos anos 80, quando esse carro realmente estava decolando, vendendo alguma coisa, mas eles entendiam dentro do board da Porsche que eles teriam que ter um produto que fosse um produto mais atualizado, um produto inclusive um pouco mais barato e mais fácil de ser conduzido. Aí eles começaram a desenvolver esse carro aqui. Esse carro aqui, na verdade, ele foi uma ideia que o Porsche teve de como fazer uma melhoria, de ter um produto que fosse mais atualizado, que não fosse aquele projeto antigo, que não fosse algo tão difícil de ser conduzido quanto era o 911 e que fosse mais ergonômico, mais confortável, mais apto para aquelas estradas extremamente compridas em que você dirige 1000 milhas em linha reta e não troca a marcha. Porém, eles queriam dar uma pegada, então eles pegaram o 900 no carro de ficar um pouquinho mais esportivo. Fizeram o projeto em cima do motor mesmo 944 e desenvolveram o 944 Turbo em 85 para lançamento em 86. Esse é o 86, o primeiro ano de lançamento do carro. Ele é um carro que ele guardava bastante, foi mantido com essas rodas que são rodas Fuchs. Elas deram um aspecto um pouco interessante, eles não eram as rodas que mais vinham neste carro, ele tinha uma roda própria. Tinha todo esse conceito de carroceria em cunha, também tinha essa necessidade desse conceito do aerofólio. Ele tinha esse vidro arredondado, que ele era uma questão bastante interessante, tanto de aerodinâmica quanto de estética, e era alguma coisa bastante difícil para fazer. Tinha o teto solar, tudo que o americano realmente gostava para um automóvel, e principalmente o habitáculo interno. Onde é que a coisa começou a pegar? À medida que eles queriam descontinuar o 911 e as vendas desse estavam muito boas, eles começaram a perceber que tinha um público mais fiel, um público que não era aquele que trocava de carro, ou seja, o 944, apesar de sensacional, fantástico, equilibrado, ele ficava na mesma grade, que não era um carro de paixão. E o 911 tinha aquela legião no mundo inteiro de aficionados que continuava fazendo. Então aquela primeira ideia de você tentar diminuir a grade, de você tentar otimizar, acabou indo por água abaixo. Esse carro teve o seu momento importante da história e o 911 evoluiu para o 964. O que ele te conquista em relação aos 911? Bom, sem dúvida nenhuma é o equilíbrio. Ele é um carro absolutamente perfeito para ser dirigido. Se você pegar um desses joguinhos de GTA,
você vai ver que esse carro bate quase todos os carros de pista. Esse é um carro que você passa facilmente de 140 a 150 km sem estar percebendo. Ele é um carro que ele tem realmente essa possibilidade dos carros que são carros atuais. Enquanto o Porsche 911 geração G, geração F, são carros bastante ariscos, bastante nervosos, de frente leve, esse carro realmente ele te dá a sensação que você está num carro que foi produzido o ano passado. A genialidade desse carro, a distribuição de peso, a forma que você tem de fazer curvas com esse carro é algo indescritível. Se alguém se considera purista e não considera um modelo transaxle algo de Porsche, deveria rever os seus conceitos, porque para o original Ferdinand, tudo era um projeto, chamava P e ele botava um número atrás. Isso vai desde projetos para limpador de para-brisa, projetos internos, projetos em comum que ele desenvolveu com o André Citroën, um grande amigo dele, que inclusive essa amizade deu grandes problemas na época, né, com uma rivalidade com o Jean Peugeot, acabaram fazendo com que o termo porschista purista, né, fica um pouco esquisito. Quem é porschista purista gosta de tudo que é desenvolvido pela marca, pelos projetos, e ele compreende que, sendo Porsche, é Porsche. Mas hoje, se eu te perguntasse assim, ó, para ti, o que significa Porsche? A possibilidade de eu ter um contato com algo desenvolvido pela inteligência humana, uma máquina que ela te traz sonhos, alegrias. Não me importa o valor, não me importa o preço, me importa a questão de que era uma coisa que de forma totalmente irracional eu gostava de criança e que eu posso de uma forma totalmente irracional poder me divertir hoje. Acho que se todos nós que temos tantas obrigações podemos nos dar ao luxo de curtir algo totalmente irracional, é isso que faz parte e faz valer a pena os teus momentos de lazer. Então tá aqui a nossa estrela do episódio de hoje. Claro que a gente trouxe o SC ali para comentar um pouquinho. Com certeza esse aqui é um objeto de desejo, né? Esse super carro, ele é meio que, para mim, é como se fosse o topo da cadeia. Mas como o Thomas citou, um carro de uso um pouco mais restrito, que requer sim uma certa habilidade para conduzir. Thomas, obrigado pela atenção, por disponibilizar os carros, trazer um pouco também da tua história aqui, compartilhar com a gente, né? Porque esse compartilhamento de ideias, de informações, se espalhando, com certeza engrandece aí o conhecimento de todo apaixonado pelo Porsche, né? Até pelo universo automobilístico, né? Vamos dizer assim. Perfeito, eu que agradeço a todos. Ficamos à disposição do canal Combination e espero ter colaborado um pouquinho para que todos tenham a mesma paixão, o mesmo gosto e que se dediquem. Não importa a marca, não importa o modelo, não importa o que é, o importante é que você realmente exerça aquilo que você tem paixão, faça, curta e lembra, passa muito depressa. Essa é a famosa sensação que você só vai ter dentro do 930 original. Valeu, gente. Muito obrigado pela audiência. Não se esquecendo aí de mandar o recado também para quem não é inscrito no canal, se inscrever, deixar o like e compartilhar para a gente estar chegando cada vez mais longe. Agradecendo aqui também, claro, né, os nossos apoiadores, a Restauracar, a Vila Volks, Volks House, Oficina VW-Tech e Auto Vidros Verde. Grande abraço, voltamos na sequência. Combination, Good Times, Good Vibes.